entendermos a história de Zelda como um todo, é preciso entender a cronologia, a linha do tempo, como que os jogos acontecem e como que um deles se conecta ao outro. Antes de mais nada, temos que deixar uma coisa bem clara também. Não é porque os jogos que são sequências até mesmo direta um do outro, que seja o mesmo Link e a mesma Zelda. Tem jogo que se passa eras e eras, um após o outro. Sendo assim, é outro Link e outra Zelda, outros protetores da Triforce. A partir daí, vamos começar onde tudo começou. Formado pelas deusas Jin, Naru e Farole. E quando elas formaram Hyrule, elas deixaram a Triforce como símbolo do seu poder. E deixaram a Triforce em posse da deusa Hylia. E nesse meio tempo, também surgiu um rei demônio chamado Demise. Esse vilão queria ter posse da Triforce, porque a Triforce era como se fosse uma lâmpada mágica. Ela tinha o poder de realizar qualquer desejo da pessoa. Com as tentativas de roubar a Triforce, Demise destruiu e devastou grande parte de Hyrule, e com isso matou muitos dos habitantes. Com isso, a deusa Hylia tomou uma atitude para salvar os habitantes que haviam sobrevivido. Ela juntou todos eles num pedaço de terra e elevou aos céus, criando assim Skyloft. Enquanto a cidade era elevada, Hylia juntou as tribos de Hyrule para destruir Ganon e selar ele. Só que ela sentiu que em breve ele poderia retornar. Sendo assim, ela abriu mão da sua divindade, forjando a espada deusa. E também ela ordenou que uma Sheik cuidasse da futura geração, pois por ela ter aberto mão da sua divindade, ela renasceria entre os habitantes de Skyloft. Aí então que começa a história da primeira princesa Zelda e o nosso herói Link. Demise, como previsto, conseguiu se libertar do selo e foi atrás da Triforce. E a Triforce, quando a deusa Hylia criou a Skyloft, foi escondida dentro da cidade. Nesse jogo nós temos também a origem da Master Sword, a espada que tinha o poder de acabar com Demise de uma vez por todas. Link e Zelda usam a Master Sword e acabam com o Demise, matando ele. Porém, ele promete que retornaria, reencarnando em alguém. Com o fim de Demise, Link e Zelda restabelecem Skyloft na superfície e com isso, eles recriam Hyrule. Para proteger a Triforce, é criado o Temple of Time. E lá dentro, eles criam um reino sagrado e deixam Hyrule, um dos 7 sábios, como protetor da Triforce e também como um guia das futuras gerações de heróis que viriam. Dentro desse mesmo templo foi criada também uma sala secreta e nessa sala a Master Sword foi selada, justamente pensando no futuro, quando Demise renascesse, a Master Sword pudesse ser usada para destruí-lo. Sendo assim, foram criadas também 3 pedras preciosas, e essas 3 pedras preciosas, uma foi para os habitantes Koki, outros para os habitantes Goron e outro para as Zoras. Com a união das 3 pedras, seria possível ter acesso à sala secreta onde estaria a Master Sword. Mas isso é história para um tempo depois. Com a derrota de Demise, houve muito tempo de paz sobre a Terra. Porém, um mal surgiu. Um mal que começou a devastar Hyrule novamente. E nesse momento, os Picores desceram do céu e deram para Link a lâmina Picore. Link vai atrás de um artefato chamado Minish-Cap, que era um chapéu que deixava ele pequeno. Então, com a lâmina Picore e com esse artefato, ele consegue finalmente dar um fim ao mal que tinha tomado conta de Hyrule. Porém, esse mal começou a forjar a origem de Vaat, o Mago dos Ventos, que é o antagonista no próximo jogo da sequência. Após o mal ter sido selado no baú, passaram-se 100 anos
e surgiu esse homem misterioso que ninguém até o momento conhecia. Ele abriu o baú e nesse momento surgiu um novo herói, 100 anos após os eventos ocorridos em The Minish Cap. Esse novo herói vai atrás dos Picori novamente, porque eles têm o poder de fazer com que a lâmina Picori se transforme na Force Sword, uma espada que recriava 3 links. E com esse poder da Force Sword, ela também tinha junto consigo um poder de selar qualquer inimigo. Link usa ela para acabar com Vaat e sela ele dentro da espada, deixando a própria espada também selada no local sagrado, para que Vaat não consiga escapar. Após Vaat ser selado, houve muito tempo de paz sobre Hyrule novamente. Começou a ocorrer uma guerra civil entre as tribos e nesse momento uma mãe Hylian fugiu para a Floresta Proibida. Após ela ter fugido, passado um tempo, a paz foi restabelecida pelo rei, o pai da princesa Zelda. A mãe desse bebê estava muito doente, então ela teve o seu último fôlego de vida ali dentro da Floresta Proibida. E a Floresta Proibida era nada mais nada menos que o reino Kokiri, ou a Floresta Kokiri. Esse bebezinho era ninguém mais, ninguém menos que nosso herói Link. E ele cresceu ali na floresta, sendo cuidado pela grande árvore Deku, porque a grande árvore Deku só permitiu que ele adentrasse a floresta com sua mãe pelo motivo dela sentir que ele era predestinado a coisas grandes. Ele era a reencarnação do herói vivido em Skyward Sword. Os habitantes dos Kokiris, eles cresciam até certa idade e em certa idade eles ganhavam uma fada. E essa fada ajudava para que eles não envelhecessem, então eles ficavam com a aparência de criança o tempo todo, mesmo se tornando adultos. Link não era um Kokiri, e sim um Hylian. Sendo assim, ele não tinha fada ainda, e ele já tinha passado da idade que os Kokiris recebiam a fada. Sabendo disso, a grande árvore Deku enviou nave até Link, e pediu para que Link fosse até ela. Dentro dela, Ganon tinha deixado um vilão, e esse vilão queria pegar a pedra Kokiri, uma das pedras preciosas, para ter acesso ao salão onde estaria a Master Sword e onde estaria também a Triforce. Link salva a árvore Deku de certa forma, porque ela acaba morrendo, só que antes dela morrer, ela conta para ele toda a história da Triforce, como que ela foi formada e que é preciso ter as 3 pedras espirituais para ter acesso à sala secreta onde está escondida e selada a Master Sword. Link vai até Zelda e quando ele chega lá, ele vê Ganondorf, e Ganondorf está trabalhando para o rei, só que as intenções dele na verdade são ruins, porque Ganondorf é ninguém mais ninguém menos que a reencarnação do rei demônio demais. Só que até o momento eles não sabiam disso ainda. Então Link parte em busca das 3 pedras espirituais. E quando eles a conquistam, que ele vai voltar para o castelo para ter acesso a Master Sword, eis que Zelda está fugindo com um dos 6 sábios. E ela joga a Ocarina do Tempo ali no laguinho que tinha em volta do castelo, em volta da cidade de Hyrule. Nisso, Ganondorf está indo atrás dela e se depara com o Link. Após Link recobrar a consciência, ele corre direto para o Temple of Time, aquela igreja que vocês conhecem do jogo Ocarina of Time. Dentro da igreja, ele coloca as 3 pedras espirituais e abre a passagem onde está a Master Sword. Retira do local, ele adormece e fica em coma, um sono de 7 anos, porque ele não tinha condições físicas o suficiente para ser o portador da Master Sword. Quando ele acorda adulto, ele está dentro do reino sagrado e Hyrule explica para ele sobre como selar Ganondorf. A Ocarina que a princesa jogou pro Link era a Ocarina do Tempo, o que dá o título do jogo. E ele usa essa Ocarina para viajar entre esses 2 períodos no tempo. Nesse período que ele ficou adormecido, Ganondorf tinha todo o poder para destruir e devastar Hyrule. Então ele ficou no poder, comandando durante 7 anos. Link, com a ajuda de Sheik, que na verdade era a princesa disfarçada, vai ao encontro dos 6 sábios e com os 6 selos completos, ele vai enfrentar Ganondorf.
começam a ficar confusas, pois é criado 3 linhas do tempo a partir do jogo Ocarina of Time. Então presta atenção para não ficar perdido igual a maioria fica, igual eu fiquei a minha vida inteira até poucos tempos atrás. Quando o Link derrota Ganondorf, que tinha se transformado em Ganon, aquele monstro estranho, a princesa Zelda envia Link de volta no tempo antes do momento dele ter as 3 pedras, na primeira vez que ele encontra a princesa. Essa é considerada como a linha do tempo de Link criança, certo? Porém, a princesa enviando ele, ela ficou sozinha no presente, após a derrota de Ganon. E essa é considerada a linha do tempo de Link adulto, onde ela governa o reino até sua morte. E também é criada uma outra linha do tempo, onde Ganon consegue derrotar Link, matando ele. Assim, Ganon fica no poder durante muito tempo até que nasce outro herói. Então vamos seguir pela linha do tempo, onde a princesa enviou Link de volta para o passado e ficou ali no presente e governou até sua morte. Muitos e muitos tempos, Ganondorf conseguiu se libertar e matar os habitantes de Hyrule. E os habitantes então clamaram pelo herói do tempo, por Link. Porém, Link não retornou. Nesse momento, os 7 sábios, sendo que um dos 7 sábios é a própria princesa Zelda, deixaram a Master Sword selada e jogaram o poder em cima dela para que ela selasse todo o castelo, juntamente com Ganondorf. Assim, eles inundaram a terra. Houve muito tempo de paz. Em uma pequena ilha chamada Old Set Island, eles tinham um costume onde toda criança que chegasse na idade de 12 anos ganhava uma roupa verde, igual a que o herói do tempo usou. E Ganondorf conseguiu de alguma forma se libertar daquele lugar onde ele tinha sido preso dentro do castelo de Hyrule. E na época que ele se libertou, já havia nascido a princesa Zelda. A geração dela já estava com a idade de uns 12 anos. E então, para ter posse da Triforce da sabedoria que ficava com a princesa Zelda, Ganondorf, que tinha a Triforce do poder, começou a raptar toda menina que aparentasse ter a idade de 12 anos ou um pouco menos. E numa dessas tentativas de raptar, ele acabou sequestrando a irmã de Link. Nesse momento, Link, que nunca havia saído de Old Set Island, se junta com os piratas, e entre esses piratas tinha a Capitã Tetra, que era na verdade a princesa Zelda disfarçada de pirata, para que Ganondorf não a pegasse. E ele parte com esses piratas, e os piratas levam ele até próximo da ilha onde as crianças estão sendo mantidas em cativeiro. Nessa ilha, Link é pego pelo pássaro de Ganondorf e arremessado ao mar para que ele morra. Porém, o Rei dos Leões Vermelhos salva Link. Com a ajuda do Rei dos Leões Vermelhos, Link encontra uma passagem submersa para o reino de Hyrule. Com a Master Sword em mão, Link vai até Ganondorf mais uma vez e o derrota com a ajuda da princesa Zelda. Nesse momento, ele parte com a princesa Zelda de barco para que encontre um novo continente onde eles possam recomeçar Hyrule. E no caminho desse novo continente, eles encontram um navio fantasma. E Tetra, que na verdade é Zelda, disfarçada de pirata ainda, entra a bordo desse navio e Link vai lá e salva ela. Após eles voltarem para o caminho e chegar ao continente, muitas e muitas gerações se passaram. A Nintendo se pronunciou que nesse momento é mais fácil nessa linha do tempo surgir uma nova história, ser criada uma história diferente do que ser criada uma história seguindo a cronologia de Link, Zelda e Ganondorf. Derrotado, onde Ganon derrota Link e fica no poder durante muito tempo. Os 7
aprisionar Ganon é considerada como a Guerra do Aprisionamento, o prólogo do jogo A Link to the Past. Com Ganon aprisionado, um dos seus seguidores, conhecido como Agarin, um mago, ele sequestra as 7 gerações dos sábios para usar o sangue deles e conseguir libertar Ganon. Só que ele não contava que depois de tanto tempo, o herói que tinha sido derrotado renasceria. Então o Link reencarna em um novo herói e eles acabam com Ganondorf mais uma vez com o poder da Triforce. Para uma terra longínqua, e nessa terra ele tem que salvar 2 ilhas. Aqui são 2 jogos que acontecem ao mesmo tempo: Oracle of Season e Oracle of Ages. No primeiro jogo, Link tem que impedir a Onyx de usar o poder da deusa Jean e assim conquistar Olodrum. No segundo jogo, ele tem que impedir que Feren use o poder de Nairo e assim consiga dominar Ladriana. Ao final dessa história, Link descobre que na verdade a vontade não era somente dominar as ilhas, e sim que tudo isso era um plano da mãe de Ganon de libertar seu filho. Link consegue impedir essa libertação derrotando a mãe de Ganon a tempo, porém ele é liberto, não com seu poder completo, e Link então consegue derrotá-lo mais uma vez. Após isso, Link parte de volta para Hyrule, porém no caminho ele sofre um naufrágio. Ilha chamada Corrolim. Nessa ilha, a missão dele é acordar o grande peixe que está dormindo dentro de um ovo. É estranho. Esse peixe é o Windfish. Quando ele consegue acordar o peixe, ele descobre que na verdade a criação da ilha era tudo obra do sonho que o Windfish estava tendo, e nada que ele viveu ali foi de fato verdadeiro. E ele consegue então retornar ao barco e retornar de vez para Hyrule. Muitos anos se passam, anos de completa paz, pois Ganon havia sido impedido por Link no jogo A Link to the Past e depois foi novamente impedido no Oracle of Season e no Oracle of Ages. Então houve bastante tempo de paz. Aparece um feiticeiro chamado Hyuga, e esse feiticeiro sequestra Zelda, e ele quer também sequestrar os outros 6 sábios para usar o sangue deles e libertar Ganon. Só que Link, usando o poder de viajar entre 2 universos paralelos, o nome dessa dimensão é chamado de Lorum, e Link é aprisionado dentro dela e aprende a sair dela e viajar entre as 2 dimensões. Então Link consegue finalmente derrotar Hyuga e libertar tanto Hyrule quanto a princesa Zelda, os 6 sábios, e também liberta Lorum. Após isso, tendo o poder da Triforce em suas mãos novamente, Link é enviado a Ritópia, e nessa cidade ele enfrenta a vilã Lei. E com a ajuda do Triforce Heroes, Link consegue então derrotar e voltar para Hyrule, e há então finalmente paz novamente. Chegamos ao primeiro jogo lançado da série, o Zelda de 1986. Após muitas e muitas gerações de paz, foi a época onde mais houve paz, pois os reis e os sábios e todas as tribos de Hyrule estavam em perfeita harmonia, e o rei era o guardião da Triforce. E durante todas essas gerações, os reis que vinham eram os guardiões da Triforce. Então houve muito tempo de paz. Porém, um desses reis morreu repentinamente sem conseguir escolher um súdito para ser o guardião da Triforce. Sendo assim, ele dividiu a Triforce em 3, deixando com seu filho, o príncipe, que seria o herdeiro do trono, a Triforce do poder e da sabedoria, e escondeu a Triforce da coragem. E a irmã desse príncipe sabia a localização exata que a Triforce da coragem estava, porém ela nunca falou para ninguém. Então um mago que era aliado do príncipe jogou um feitiço nela,
fazendo ela adormecer para a eternidade. O príncipe se arrependeu muito disso. Sendo assim, ele criou um decreto real que todas as princesas que nascessem no reino, todas as possíveis herdeiras do reino, tinham que ser nomeadas de Zelda, em homenagem à sua irmã. E ele criou um quarto numa torre alta no norte e deixou a princesa adormecida ali durante várias e várias gerações. Lembrando que a Triforce do Poder e a Triforce da Sabedoria estava em posse do príncipe e foi passado para as gerações de Zelda que houve após o príncipe. Em uma dessas gerações, então, Ganon conseguiu se libertar e ele foi até o castelo, sequestrou a princesa Zelda e roubou a Triforce do Poder. Só que antes dele roubar a Triforce da Sabedoria, ela dividiu a Triforce em 8 pedaços e mandou com que Impa, uma ajudante dela, uma amiga dela, fosse atrás de um novo herói. É nesse momento onde ela encontra Link, e Link consegue juntar as 8 peças da Triforce da Sabedoria. Com as 8 peças da Triforce da Sabedoria juntas, ele consegue então ter forças para bater de frente com Ganon e o derrota, ficando assim Link e Zelda com a Triforce do Poder e a Triforce da Sabedoria. Alguns anos se passam após Link conseguir derrotar Ganon. E então surge uma marca em sua mão, a marca do Triângulo da Triforce. E ele vai até Impa, que explica para ele sobre a princesa Zelda que foi adormecida há muitas gerações atrás. E fala que essa princesa tem um pergaminho que está com as coordenadas de onde está a Triforce da Coragem, a última que faltava para completar a Triforce e ter o poder total. Todos os seguidores de Ganon querem o sangue de Link, pois acreditam que o sangue de Link pode trazer Ganon de volta à vida. Então nosso herói parte e vai atrás da Triforce da Coragem, após ter pego o pergaminho. Link chega aonde a Triforce da Coragem está, porém se materializa um Link negro, o Dark Link, e ele enfrenta uma versão ruim de si mesmo, e ele acaba derrotando a versão ruim, e a versão ruim era a protetora da Triforce da Coragem. Ele pega a Triforce da Coragem, vai até a princesa Zelda adormecida, e com a Triforce ele consegue acordar a princesa, e juntos eles conseguem impedir a reencarnação de Ganon. Até o momento, aqui acaba a linha do tempo do herói derrotado. Agora, a linha do tempo de Link criança, essa, na minha opinião, é a linha do tempo mais gostosa de jogar. Lembra que Zelda enviou Link de volta ao passado e ele avisou a princesa antes mesmo de Ganondorf conseguir dominar o reino. Alguns meses se passaram após ele ter dado a notícia para a princesa e eles terem impedido Ganondorf. Sua égua Epona e começa a viajar. E ele acaba entrando num universo paralelo. E nesse universo paralelo tem uma cidade chamada Termina, que está sendo ameaçada pelo Deku Kid, que está usando a Majora's Mask, que é a vilã do jogo. Majora's Mask está querendo usar a lua, fazendo a lua se chocar com a terra e então destruir de vez a terra. Nessa dimensão, nesse universo paralelo, todos os habitantes de Hyrule Field e de Kakariko Village, até alguns outros habitantes de Lone Ranch e tal, existem, porém eles não reconhecem Link, e eles são outras pessoas completamente diferentes daquela que ele conheceu em Ocarina of Time. E nesse jogo também, Link partiu para encontrar Navi, que havia sumido, que havia viajado após o final do Ocarina of Time. A gente consegue ver isso muito bem, que ela sai voando pela janela da igreja. Então ele ficou sem fada. Então a missão dele é libertar Skull Kid, destruindo a máscara de Majora's, salvando Termina e conseguir retornar pelo universo paralelo para Hyrule. E ele consegue fazer isso e consegue retornar. E uma geração de heróis se passa, somente uma dessa vez. Lembram que quando Link contou para Zelda
que Ganondorf tinha planos malignos lá no começo da Ocarina do Tempo, quando ele voltou no passado, eles pegaram Ganondorf e aprisionaram ele e iam executá-lo, antes mesmo dele fazer todo aquele mal que ele fez com o reino. Porém, ele amarrado numa pedra consegue se libertar com uma das suas mãos, tendo o poder da Triforce, a Triforce do poder no caso, e matar um dos 7 sábios. Nesse momento, os sábios, com uma atitude desesperada, enviam Ganondorf para o crepúsculo. Nesse processo todo que estava acontecendo, Link estava em Termina. E depois desse Link morreu e renasceu um novo herói, que é o Link de Twilight Princess, ou seja, a princesa do crepúsculo. Após Ganondorf ter sido enviado para o crepúsculo, começou a corromper o próprio crepúsculo com o poder maligno que ele tinha. E também ele usou de Zante, uma espécie de guerreiro fraco que estava em busca de poder. E nesse momento, o reino do crepúsculo começou a se chocar com o reino de Hyrule. Então o crepúsculo vira e mexe vinha parar em Hyrule. E numa dessas vezes acabou absorvendo o nosso herói Link, amaldiçoando ele. E assim ele começou a se transformar em lobo. Dentro do crepúsculo ele conheceu Midna, que era também a princesa do crepúsculo que havia sido amaldiçoada. Então a missão de Link nesse jogo, além de salvar a si mesmo da maldição, era libertar Hyrule dos confrontos com o crepúsculo e salvar a princesa do crepúsculo que estava no corpo de Midna, e salvar a princesa Zelda das mãos de Ganondorf mais uma vez. Então ele consegue restabelecer a ordem entre os dois reinos. Então passam-se 100 anos e nasce em Gerudo um homem, e esse homem era a reencarnação de Ganon, não de Ganondorf, mas sim de Ganon, do monstro. Porém, ele não tinha as mesmas ambições que os seus antepassados, pois ele era uma nova entidade, somente com o mesmo poder. E esse homem, ele manipula Link e Zelda e acaba libertando o Vaat de dentro das 4 espadas. Porém, tudo isso era um plano. Tendo o Vaat como inimigo, Link e Zelda ia acabar esquecendo dele, porque ele não demonstrava ser aquele mesmo Ganon. Então ele conseguiria utilizar o poder. Porém, com o poder da Force Word, Link mais uma vez derrota Vaat e dessa vez ele sela Ganon dentro da Force Word. E nesse momento a paz é restaurada. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar ele por aqui. Como vocês podem ver, Zelda é uma das minhas franquias favoritas. Se vocês querem a continuação em uma outra perspectiva, que é aí onde eu vou trazer os últimos 2 jogos que ficaram faltando da linha do tempo, que é o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, eu faço um vídeo à parte, mais curto, tá? Eu quero evitar esse tipo de vídeo longo para eu conseguir postar até com uma frequência razoável para vocês. Esse provavelmente é um dos últimos vídeos antigos que eu tinha para postar aqui no canal. Daqui pra frente vão ser vídeos novos e eu tentarei dar o melhor para que vocês gostem e a gente se divirta junto. Vejo vocês na próxima. Abraços, falou, fui!